Meus queridos irmãos, Divaldo Pereira Franco, nas palavras de Chico Xavier, é esse semeador que saiu a semear. Baiano de Feira de Santana, numa tarefa de quase 50 anos, vem se dedicando a esse ministério de apresentar Jesus através das luzes da doutrina espírita. Desde muito jovem, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção. Logo depois, a fim de que a sua palavra não se tornasse oca e destemperada por falta do paladar do trabalho, Divaldo cria com um grupo de amigos a Mansão do Caminho, que há 42 anos vem atendendo a necessidade de tantos filhos socialmente órfãos, mais de 1000 nesses anos todos de atividades. Divaldo Franco ha percorrido 51 países divulgando a mensagem da doutrina espírita. Divaldo Franco, através da sua mediunidade psicográfica e psicofônica, nos tem trazido mais de 100 de livros com várias traduções para diversos idiomas. É esse amigo incansável que está em toda parte como se fosse uma claridade solar, aquecendo, iluminando, atendendo. É este amigo cuja voz se desfaz como cascata de bênçãos que nós nessa tarde teremos a honra de ouvir. Com a devida vênia dos companheiros da mesa, passamos a Divaldo Franco a palavra nesta tarde. Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Para ele era um desafio, desde que recebera o convite de Jesus, que ele se entregara em caráter de totalidade ao ministério da pregação. Havia experimentado opróbrios, humilhações, chalaça, chufas, perseguições de toda natureza, mas mantivera o caráter ilibado e a confiança ilimitada. Naqueles dias as dificuldades se lhe tornaram muito mais acerbas. Fora chibateado na praça pública, apedrejado. E quando estava considerado morto, atiraram-no ao monturo da cidade nos arredores. Lograra salvar-se graças à abnegação de 2 homens e à ternura de 2 mulheres extraordinárias. Agora era-lhe possível permanecer na cidade de Listra. Os ânimos estavam exaltados. O farisaísmo hipócrita havia levantado barreiras que lhe dificultavam a jornada iluminativa. O bom senso recomendava-o evadir-se da cidade, pois que se ele ficasse, as 2 viúvas gentis que o acolhiam em casa, Lloyd e Eunice, padeceriam a fúria da multidão que não raciocina. Foi com essa disposição que o apóstolo Paulo lembrou-se de Atenas. Grego de nascimento, cidadão romano pelos títulos honoríficos, hebreu da mais grandiosa estirpe pelos gens. Ele era uma personalidade vulgar. Havia amado Atenas como todo aquele que se deixa fascinar pela filosofia. Recordava-se dos estetas e dos poetas, dos filósofos e dos estatuários que passaram pela veneranda Acrópole, ou que dialogaram na ágora da cidade.
Era inevitável que Atenas estivesse preparada para receber Jesus. Ali os grandes pensadores digladiavam-se nas escolas de filosofia, tentando equacionar a problemática da criatura humana. Ele já havia estado em Icônio, deambulara pelas terras férteis da Ásia. O Ocidente chamava-o. A presença de Atenas na sua alma parecia uma orquestração abençoada, propondo-lhe uma sinfonia de bênçãos. Dessa forma, Paulo notificou aos amigos que viajaria em direção a Atenas. É certo que os companheiros o não podiam acompanhar. As atividades em Listra, as lutas intestinas contra os fariseus, a intolerância do judaísmo. Ele então resolveu fazer a jornada a sós e a pé, visitando os pequenos núcleos que fundaram outrora ao longo das imensas estradas. Havia naquele homem de caráter inquebrantável uma fé luminífera. Por onde passava deixava um rastro de claridade. Ele faz a imensa jornada sustentando as pequenas igrejas dos vilarejos e das cidades. E adentra-se em Atenas, fascinado pelas evocações da filosofia. À época, Atenas ainda guardava os monumentos dórios, jônios, coríntios. A maioria dos santuários estava de pé. As suas ruas e avenidas estavam calçadas de pedras trabalhadas carinhosamente. E a Ágora, o grande mercado, ostentava a estatuária que fora mandada erigir para que se transformasse num pórtico de sabedoria. Mas ele mesmo estava debilitado. Já não era aquele jovem fogoso do outrora. As pedradas dilaceraram-lhe a face. Ele sentia-se cansado das lutas. Estava vergado ao peso das provações. Os olhos lentamente perdiam a luminescência. A face descarnada, as cicatrizes à mostra, a indumentária poluída, as alpercatas do caminho, assinalavam quase o mendigo como outros que vinham do Oriente, procurando esperança nas ruas formosas de Atenas. Mas ao defrontar a Ágora, ele entusiasmou-se e, tomado de emoção, não sopitou o desejo de apresentar Jesus. Subiu a um palanque improvisado de pedra na rua e começou a dissertar sobre o grande profeta. Os transeuntes detiveram-se. Aquele homem de má aparência e de catadura desagradável era portador de um verbo flamívono. Detiveram-se para escutá-lo. Alguns meneavam a cabeça afirmativamente quanto à qualidade do discurso. Mas tomado pelas emoções que irrompiam em catadupas, ele, num grande arrobo, disse: Jesus situa-se acima de todos os deuses. Ele logrou atravessar a morte, retornando à vida. Ele volveu do silêncio tumular. As gargalhadas irromperam maliciosas. Atenas estava devastada pelo cinismo. A corrupção dos costumes chegara a Hélade. E os atenienses haviam perdido aquela ética do comportamento saudável. Alguém dirigiu-lhe de maneira graciosa uma pedrada intelectual. Que bom Deus! Aquele que manda o embaixador vestido de trapos. E outro, com remoque na voz, sacudiu: devemos ter uma ideia do seu rei pela apresentação daquele que o anuncia. As gargalhadas e os motejos caracterizaram aquela gente indiferente. E logo após ele sentiu-se a sós. Mas ele estava acostumado à luta.
Seu caráter parecia tornar-se mais refinado na razão direta em que as dificuldades eram mais soezas. Ele permaneceu integérrimo. Procurou uma modesta pensão nas cercanias da cidade no dia seguinte. Agora, com a aparência melhorada, ele voltou à praça pública para poder apresentar Jesus. E de tal forma ele insistiu que um homem generoso da cidade e intelectual, Dionísio, propôs que ele falasse no grande santuário, defronte do Partenon. Ali ele poderia expender os seus conceitos. Exatamente ali haviam sido dirimidas as problemáticas mais urgentes da cidade. No próximo sábado, ao entardecer, ele seria convidado de Atenas para falar do seu rei, a melhor inteligência da cidade. Paulo não podia sopitar a ansiedade que lhe devorava a alma. Foi com essa expectativa que no dia aprazado e na hora regulamentar, ele apareceu ao recinto quase sagrado, adornado de colunatas que lhe davam a imponência de um santuário de Deus. As galerias estavam repletas do que havia de melhor na cidadania helenista. O populacho ficara nos arredores. E convidado nominalmente à tribuna, ele começou a dissertar sobre a doutrina do mosaísmo. O verbo era flamívono. As palavras pareciam estrelas que se iluminassem no semblante murcho de uma noite de expectativas. Os mais notáveis cidadãos acudiam com sorriso nos lábios porque estavam diante de um orador inspirado. O seu verbo fascinava, mas houve um momento em que o arrobo levou a uma eloquência incomum e ele disse: a Grécia conhece os deuses, mas também tem na sua manifestação mais elevada o Deus sem nome, que é venerado como a divindade que representa a causa cáusica de todos os deuses. Os atenienses sorriram. Jesus Cristo veio em nome de Deus, do Deus único, daquele que é o agente causador da realidade da vida, para nos dizer que a morte é um simulacro, não é uma realidade, para nos afirmar que morrer é abandonar a couraça física para ressuscitar na direção da transcendência. Ele veio quando alguém gritou das galerias: ressurreição! Atenas está cansada de idealismo. A vida termina na morte. As gargalhadas estrondosas começaram a traduzir que Atenas estava envenenada de intelectualismo. Não havia espaço para uma postura espiritual. Atenas desejava as utopias, aqueles prazeres hedonistas que lhe vergastavam a alma e que em breve condená-la-iam ao desequilíbrio e à destruição. Paulo ainda insistiu, porém Atenas estava cheia de si. Não havia lugar para outras informações e as pessoas irônicas abandonaram as frisas, as galerias, o imenso salão, e decorridos alguns minutos, ele estava quase a sós. Era um desafio ao seu caráter diamantino. Ele preferia o judeu que o apedrejava até a morte. Ele optava por aqueles que debatiam, mas o desprezo, o silêncio irônico, abandonar a arena da pugna, feria demasiadamente a alma de Paulo, o desdém com que Atenas tratava Jesus. Ao cair da noite, quando os primeiros astros pirilipavam prata no sendal divino, ele deparou-se apenas com duas pessoas: Dionísio, o anfitrião, e Dâmiris, uma jovem senhora que se fascinara momentaneamente os empregados.
que estavam ansiosos para fecharem a porta do templo. Ele ainda insistiu com Dionísio: poderíamos criar uma pequena igreja, mas eu não posso. As minhas obrigações públicas impedem-me de fazê-lo. Mas poderíamos utilizar de uma casa modesta. A casa... Eu não posso, repetiu a senhora. Eu tenho dificuldades domésticas. Meu relacionamento conjugal é muito complexo. Ele ainda tentou falar ao servo outro, mas todos se negaram gentilmente. Ele então sorriu para dar a impressão de que aqueles motejos e a situação não lhe assinalavam com dores a alma sensível. Desceu a montanha imensa e quando se sentiu a sós no velário da noite, ele prorrompeu em pranto copioso. Atenas estava surda. A muita inteligência e a cultura exagerada haviam-se recusado a escutar Jesus. Foi naquele momento de surdas angústias que ele perguntou a Jesus por quê. Que havia feito para não merecer o beneplácito do Senhor. Porque a proteção que sempre inspirava fora lhe retirada de maneira tão positiva. Porque a amargura do desdém, arrebatado em espírito, ele pareceu escutar a doce voz de Estevão, a quem sacrificara no holocausto de Jerusalém. Paulo, é necessário confiar em Deus, atirar as sementes de luz da terra generosa e esperar que elas possam germinar para frondejarem mais tarde. Não te esqueças que Deus tem pressa, mas Ele não é apressado nas realizações imediatas. Paulo despertou do letargo com uma suave sensação de paz. Doía-lhe o peito, a alma estava dominada pela aflição, mas no dia seguinte, nos imediatos, ele teve a resposta dos céus, quando chegou um dos seus mais queridos discípulos. Timóteo havia chegado para dar-lhe boas novas, para dizer-lhe que estava chegando da velha capital da Acaia, que estava recém-chegado de Corinto, e desejava convidá-lo para que ele fosse a Corinto de volta. O cristianismo ali desdobrava-se, as igrejas multiplicavam-se, ali estavam duas almas queridas, Áquila e Prisca, que o haviam recebido no deserto do Dom, quando ele, perseguido por todos e pela família, procurara o silêncio do deserto para a meditação. Paulo renovou o ânimo. Era esse lutador que não teme refrega. Jesus havia escutado a oração e mandava que ele fosse agora a Corinto. Porém, Timóteo, ao contemplar o grande herói, percebeu-lhe a debilidade orgânica. Ele estava febril, as carnes estavam aderidas aos ossos, havia a aparência de um ser em degeneração física. Então Timóteo optou: Paulo, nós teremos oportunidade de viajar de barco, pegaremos uma navegação no Pireu, o porto de céus estrelados e de azul e turquesa. Repousarás no tomadilho do barco. E Paulo disse: não, iremos a pé. É necessário visitar as igrejas que necessitam de apoio e de carinho. Faremos a viagem com entusiasmo pelos caminhos das cabras. Visitaremos as aldeias e as cidades. Dialogaremos com as pessoas. Viveremos as emoções dos reencontros. Paulo, vejo-te debilitado. A saúde está esfacelada e é necessário que poupes energias para os debates acirrados na igreja de Corinto. Ele sorriu e disse: amanhã, pela alva, nós viajaremos a Corinto e demandaremos a cidade querida
de suaves recordações. Fez a longa viagem de quase 60 quilômetros a pé, e ao chegar ao Golfo, ao Istmo de Corinto, ele teve a alma esplendorosa de festa, porque dali haviam saído Estevão e Abigail, aquele a que ele matou, e a noiva idolatrada de que não pôde fruir a ternura do matrimônio. Ele visitou o porto de Cencreia, as regiões que haviam pertencido à família da sua vítima e da sua noiva, e foi diretamente à casa de Áquila e Prisca, e ao saudar os dois amigos, ele disse: Deus tem pressa que renovemos as paisagens sofridas da humanidade. Deus tem pressa, porque a mensagem do cristianismo é a resposta de Deus às tormentosas lágrimas da terra. Periodicamente o Senhor manda que mergulhem na indumentária carnal aqueles seres estelares que podem ampliar os horizontes do mundo, para que a dor seja menos doída, a amargura menos aflitiva e o desespero menos perturbador. Foi assim que, após o silêncio de Paulo de Tarso, quando teve a cabeça decepada em Roma, 1 milhão de pessoas ofereceram-se holocausto ao cristianismo, selaram a sua fé com o sangue do martirológio. Foi assim que, através de quase 300 anos, homens, mulheres, crianças e anciães entregaram as suas vidas a Jesus pelo banimento, pelo abandono, pela crucificação, transformados em archotes vivos, para que as labaredas da terra pudessem formar uma claridade na noite terrível que avassalava o mundo. Mas foi assim também que mergulharam na carne espíritos de Escol, como Agostinho de Hipona, que veio reacender através da filosofia platônica o entusiasmo de Jesus nas almas atenienses que ainda estavam atormentadas pelo materialismo. Foi dessa mesma forma que Orígenes apresentou à cultura cristã primitiva a doutrina dos princípios. E foi da mesma forma que Tertuliano escreveu a Apologética, e admiráveis neoplatônicos reacenderam a doutrina da reencarnação nas cinzas que estavam amortalhando as chamas últimas do pensamento socrático e da palavra cristã. Eusébio, Proclus, Porfírio eram inspirados de Deus e pregavam na terra o renascimento para abrir espaço para uma era nova que deveria sair da noite medieval que logo mais tombaria sobre a terra, no momento em que o feudalismo desdobrava as suas asas torpes para formar os grupos que se digladiavam uns contra os outros. No largo período medieval, tinha-se a impressão de que a pressa de Deus havia desaparecido. Mas é exatamente nesse momento que surge Francisco de Assis, em pleno século XII, para reacender a flama da mensagem, para aquecer as almas enregeladas. É exatamente nesse período que Teresa d'Ávila, aproximadamente 200 anos depois, entrega-se ao misticismo profundo e afirma a sobrevivência da alma. É nessa hora que espíritos admiráveis, como São João da Cruz, como Pedro de Alcântara, levantam as suas vozes para convidar as almas à transformação moral, à vivência ética do Evangelho. E nesse momento, por volta de 1369, que reencarna na Terra o espírito sublimado, João Ruf, que toma do hábito religioso e mais tarde se fascina com a doutrina de João Wycliffe, o monge inglês,
que, combatendo a noite medieval, pregava a necessidade da criatura dirigir-se a Deus diretamente, sem que houvesse intermediários entre o ser e o seu autor, entre o Criador e a criatura. A doutrina de Wycliffe espalha-se pela Europa e João Hus, fascinado pelo seu conteúdo, aceita, começa a pregar a libertação das almas e torna-se vítima da traição do rei Sigisfredo, quando vai mandado a Constança para defender-se. O seu verbo admirável é silenciado pelas artimanhas da Inquisição. Debilitado por uma pneumonia febril, é atirado à masmorra, onde se vê constrangido a ficar em uma postura indesejável de 4 pés, por falta de espaço. Seu julgamento arbitrário leva-o a uma situação dolorosa, e naquele ano de 1415, as labaredas ardem em Constança para silenciar a voz do homem que preconizava a palavra de Jesus com a grandiosidade e o respeito que ela merece. Narram os historiadores que na hora em que ele se encontrava atado ao madeiro e as labaredas crepitantes lambiam-lhe a face, ele recitava suavemente uma Ave Maria. Seu nome, Johann Hus, que em tcheco significa pato ou ganso, ofereceu-lhe um epíteto admirável para aquela hora de martírio. Quando acender a fogueira, uma velha beata fanática pegou de um graveto e atirou as chamas para que as labaredas fossem mais voluptuosas. Ele olhou e sorriu. Sancta, simplicitas, disse ele, quanta ingenuidade, santa ignorância. Mas olhando a multidão, ele disse, hoje vós achais o pato, mas um dia virá o cisne de luz, que voará tão alto que as vossas labaredas não o alcançarão. Era uma mensagem profética. Morre Johann Hus, porém permanece o discípulo, um homem extraordinário, Jerônimo de Praga, que havia nascido no ano de 1335, latinista, profundo conhecedor de grego, de teologia, entidade veneranda, agora um homem quase octogenário, entregava também a sua vida a chamas para acalmar a sede desesperadora da Inquisição. Em 1416, Jerônimo de Praga morre, incinerado pela impiedade humana. Mas agora Deus tem pressa. A escola de Sagres olha para os horizontes imensos das costas bravias do mar e sonha com terras a conquistar. O fascínio da Índia atraía o interesse da Europa. A escola de Sagres manda que os seus primeiros nautas tentem encontrar um caminho marítimo para as Índias. Eles descem a África, contornam o Cabo das Tormentas e avançam. Os nautas portugueses alargam os horizontes da terra. Logo do outro lado, na Península Ibérica, os espanhóis dirigem-se na busca do Pacífico. A terra deixa de ser o mar Mediterrâneo, porque agora se havia levantado o pensamento admirável dos grandes sonhadores. O velho sistema geocêntrico cede lugar ao pensamento heliocentrista. É apresentada a obra da Revolução dos Astros, e Nicolau Copérnico proclama: eu sei que a Bíblia tem razão. Ironia das ironias. Mas eu me atrevo a apresentar uma ideia, a possibilidade remota de que ao invés do Sol girar em torno da Terra, são ela e os outros astros que giram em volta do astro-rei. Pelo atrevimento de haver discordado da Bíblia,
Nicolau Copérnico recebeu as garras da Inquisição. Isaac Newton concebe a lei da gravidade graças à observação da queda de uma maçã, de que todo corpo que tem peso sempre tomba na mesma direção. E como não podiam matar, mataram-lhe a avó, acusada de feitiçaria. O século XVI irrompe, e exatamente por volta de 1510 a 1515, um monge augustiniano, enquanto passeava pela biblioteca do monastério, vê um pequeno livro de capa negra que o fascina, toma-o na mão e leu. É o Novo Testamento. Ele era religioso, mas nunca havia lido a Bíblia. Era proibida a Bíblia e o Novo Testamento muito mais proibido. Somente os teólogos tinham acesso às palavras do Senhor. Quando Martinho Lutero leu os apontamentos naqueles 27 livros que constituem o Novo Testamento, verificou que ele estava numa doutrina que era humana. Não tinha nada da doutrina cristã. Nesse momento, a igreja encontrava-se despedaçada. A coroação do Papa Borgia, Alexandre VI, no dia 5 de agosto de 1492. A imoralidade de César Borgia, o jovem de apenas 14 anos, ser nomeado cardeal, receber o chapéu e o anel cardinalícios e ganhar toda a região da Emília-Romanha. O escândalo da filha do Papa, todas essas perturbações haviam abalado profundamente a igreja. Morre Alexandre VI e vai ocupar a sede gestatória. Júlio II, que era um papa apoplético, violento, que viveu montado mais na sela do cavalo do que no trono pontifício. Durante 2 anos ele manteve a guerra entre os estados italianos e os estados papais. Morre vítima de apoplexia por causa do seu temperamento cruel. E vai substituir o Leão X. A igreja estava deficitária. E para poder continuar as obras grandiosas da Catedral de São Pedro, o Papa decreta as indulgências, uma das maiores imoralidades que a igreja realizou na história depois das cruzadas famigeradas. Agora começa-se a vender o reino dos céus a retalho e também em forma volumosa. De acordo com o crime, a igreja perdoa o criminoso desde que pague uma espórtula. De adultério a genocídio de raças inteiras, de crimes de guerra a calúnia, saem os acólitos de Roma, vendendo as indulgências. A Alemanha estava dividida em vários principados. E quando os agentes das indulgências chegam, Martinho Lutero levanta-se e invectiva contra a imoralidade. Assevera que o reino dos céus não está ali, nem acolá. É um setor do santuário da alma de cada um. Para conquistá-lo, são indispensáveis os atos morais, a renovação interior, a prática da caridade e a vivência do amor. Ele recebe a primeira repreensão, vem a dieta, então na igreja de Worms, ele coloca um documento protestando e nasce daí a grande revolução do cisma. Aparecem os primeiros protestantes. A doutrina de Lutero recebe o apoio dos príncipes alemães. Espalha-se pela Alemanha, pela França, desce a Suíça. E ao chegar a Genebra, João Calvino levanta sua voz para profligar contra a imoralidade religiosa. Surge o calvinismo e em breve a igreja sente-se despedaçada e há uma reação contra a reforma. Nasce a doutrina das artes da beleza lírica e homens extraordinários reencarnam-se na terra.
É o período do Renascimento italiano. As tintas agora colorem a Catedral Sixtina. Ali está Michelangelo, pintando a criação. Em outra parte, os teus estatuários, os pintores, os estetas, as vozes se levantam para a beleza. Porém, no ano de 1572, a França encontrava-se exausta. As divisões religiosas haviam minado a estrutura sociopolítico-religiosa do país da Flor de Lis. O rei Carlos IX é pusilânime, é vulgar, é atormentado por dificuldades sexuais. Ele está na governança, porém a regente é sua mãe, Catarina de Médici, descendente da Casa Médici da Itália. Esta mulher ficará imortalizada pelo seu caráter rígido, pelo seu falso amor à França e pela sua hipocrisia de natureza religiosa. O que ela desejava era a promoção do seu filho de eleição, o Duque d'Anjou. Ela percebe que o protestantismo está minando as bases da cultura francesa. Alguns anos antes, ela fez um pacto com Filipe de Espanha para combater os holandeses. E ele, na despedida, através de um dos seus intermediários, pediu ao duque, ao cardeal Charles de Guise, que na primeira oportunidade em que vencesse os protestantes, mandasse a gordura deles transformada numa vela para ser acesa no altar de Madrid em uma cerimônia de Tedéu pela exaltação e a glória da fé. Isto viria a tornar-se realidade quando se casa a filha de Catarina, quando Margarida se vai casar com o protestante e os protestantes acorrem a Paris. A memorável noite de 24 de agosto de 1572, quando se faz o conluio para deflagrar a guerra contra os protestantes. Carlos IX, que tinha um grande filme de um homem admirável, que havia vencido grandes dificuldades e que era um grande capitão de navio, pede à mãe que tenha clemência. Mas Catarina de Médici, assessorada por uma amiga, uma velha duquesa, que era mãe do cardeal e do duque Charles de Guise, deu revista à pressão, toma do documento e leva o filho, assine-o. Deveremos matá-los ainda esta noite. Conta a história que Carlos IX, tíbio e atormentado, colocou o nome tremulamente naquele documento e disse: mate, já que é para matar, que os mate a todos, que os mate. Naquele momento, defronte do Palácio do Louvre, na parte posterior, ainda existe a igreja de São Pedro de l'Auxerrois. Uma dama no silêncio da noite atravessa os imensos corredores do Palácio das Tulherias, hoje Louvre, chega à janela, acende uma vela e move-a para que badalem os sinos de Paris. Começou a noite de São Bartolomeu. A grande matança. Acredita-se que em menos de 24 horas, 25 mil pessoas foram assassinadas friamente no coração da França. O próprio Carlos IX, tomado de uma sede tremenda de sangue, fica na janela do palácio, covarde, munido de uma lança e de arco e flecha, para matar os que passam a distância e cair nas gargalhadas históricas e a França entra na noite de um karma coletivo. Um karma terrível, mas Deus tem pressa. Nesse com menos, reencarna-se na terra o homem que vai trabalhar a cultura para libertar a humanidade da ignorância. É Gutenberg. Ele consegue imprimir o Pai Nosso com tipos móveis, feitos de madeira. Agora os panfletos podem ser levados mais facilmente. Os velhos pergaminhos cedem lugar à imprensa. A noite medieval continua. O século XVII é relativamente calmo, embora a presença de seres gigantescos. Mas quando vem o século XVIII, irrompe a onda de cultura.
através de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, de Lille. Esses idealistas sonham com a liberdade. Há pouco, eles ouviram a palavra admirável de Jean-Jacques Rousseau. Eles tiveram ocasião de ler do contrato social. Tiveram oportunidade de ler as páginas de Cesare Beccaria, o admirável Marquês de Beccaria, que publica o seu livro dos delitos e das penas e propõe o desaparecimento da pena de morte, a misericórdia para com os condenados, a abolição dos métodos bárbaros para extrair as confissões. Nesse momento, a França respira liberdade e vê de longe a Constituição de Filadélfia. A França parece estourar sob o guante dos Luizes. De imediato, o Brasil se levanta com a Inconfidência Mineira e chegam as vozes pátrias do Brasil aos ouvidos da nacionalidade francesa. Então, naquela manhã de 14 de julho de 1789, levantam-se as vozes sonhadoras dos filósofos no Café de Paris e partem com varapaus para derrubar a Bastilha. Era a maior fortaleza da Europa, o maior depósito de pólvora, de armas e de munições. E para surpresa geral, a Bastilha tomba, começa a revolução. Logo depois, Luís XVI, Maria Antonieta, o Delfim, a família real dos Capetos, Bourbons, cede lugar à Constituição dos Direitos Humanos, até hoje desrespeitados. Igualdade, fraternidade, liberdade são proclamadas pelas vozes tonitruantes dos revolucionários. Deus é exilado da França. A religião dominante é expulsa. Os altares são violados. A perseguição a clérigos e a monjas se faz bárbara. Mas é exatamente nesse solo quando a França resgata a noite de São Bartolomeu, 200 anos depois de ter adquirido o karma cruel, a revolução que agora com a arma de José Guillotin decepa milhares de cabeças, inclusive a dele mesmo, que foi o autor da arma, do engenho. A França sacode dos ombros aquele karma doloroso e sonha com novas esperanças. Aparece no crepúsculo do século XVIII um jovem soldado que vem da Córcega. As suas batalhas trazem-no a Paris. É Napoleão Bonaparte. Em 1802, ele se faz coroar imperador dos franceses em Notre-Dame, no dia 2 de dezembro, preparando o advento da Era Nova, porque 2 anos depois, João Rus, o que foi queimado, volta à terra e reencarna-se na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que a humanidade conhecerá mais tarde com o pseudônimo de Allan Kardec. Por uma dessas exigências da lei, o ano de 1804, em que nasce Kardec, é também considerado pela primeira vez o ano da Bíblia. Reencarna o futuro Allan Kardec. E nesse interregno, entre 1804 e 1855, nasce na Terra Otmar Mergenthaler, que será mais tarde o autor da Linotipo, para facilitar a cultura. Allan Kardec vai uma experiência da mesa falante na última terça-feira de maio de 1855 e percebe que aqueles fenômenos curiosos não eram apenas fenômenos do magnetismo que ele professorava. Havia uma inteligência por detrás da mesa. E ao interrogar como é que aquela mesa podia agitar-se, falar, responder com lógica, ela que não tinha nervos nem cérebro, recebeu uma resposta que mudaria o destino da humanidade. Não é a mesa que pensa, somos nós, as almas dos homens que vivemos na terra. Os espíritos vinham agora cantar a era da imortalidade. Eles vinham através de um fenômeno
de natureza instrumental, embora empírico, anunciar a era da imortalidade da alma. O professor Rivaio estuda as informações e na manhã nebulosa de 18 de abril de 1857, em Palais Royal, na Galeria d'Anty, na Galeria d'Orléans, na Livraria d'Anty, ele apresenta o Livro dos Espíritos. Era Jesus que voltava, não mais na configuração física, o Consolador, que nunca mais se apartaria dos homens. Eram os Espíritos que moviam a terra para nos ensinarem o amor à verdade, para abrir espaços novos à compreensão da finalidade da vida, dos objetivos essenciais. Com o Livro dos Espíritos, amanhece a era da sobrevivência da alma. A morte morre e os Espíritos anunciam que viver na Terra é participar de uma jornada no exílio. A Terra não é um paraíso, mas também não é um inferno, nem o Vale de Lágrimas, nem a Ilha da Fantasia. É a escola de bênçãos, onde desenvolvemos as nossas aptidões, onde crescemos para a vida, sendo o que dela fazemos. Os Espíritos vêm anunciar que somos autores dos nossos destinos. Deus não castiga, mas Deus não perdoa. Ele nos dá a oportunidade da reparação. Mais tarde, ao apresentar o céu e o inferno, Allan Kardec, no Código da Vida Moral do Futuro, ele apresenta nesse Código Penal da Vida Futura esta proposta. Quando o indivíduo erra, ele deve passar por 3 etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Ele dá-se conta, ele agora sofre o efeito e repara o mal que fez através do bem que pode fazer. A doutrina espírita chegou à Terra luminífera. Logo depois, em 1861, ele publica o maior tratado de fenômenos parapsicológicos, o Livro dos Médiuns. Apresenta o elenco das faculdades paranormais, das mediunidades humanas. Em 1864 chega o Evangelho, segundo o Espiritismo, para consolar nossas lágrimas, para balsamizar as feridas do sentimento, para repetir o Sermão da Montanha. E ele, descendo do morro, deteve-se diante do mar e, abrindo a sua boca, escreve um dos apóstolos. O outro anotou, e ele, subindo a montanha, deteve-se e, abrindo a sua boca, não é importante se ele subia ou descia, é importante que ele parou e cantou a sinfonia imortal das bem-aventuranças, o maior código de ética da humanidade. Bem-aventurados os aflitos, os que têm sede de justiça, os que têm fome de verdade. Bem-aventurados sereis vós, quando perseguidos e ultrajados por amor de mim. Bem-aventurados, a canção de Jesus, de quebrada em quebrada, era agora ressuscitada em o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, Allan Kardec publica o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Em 1868, publica a Gênese. E no dia 31 de março de 1869, tomba, fulminado pela ruptura de um aneurisma. Cai o codificador, fica de pé a codificação, morre Allan Kardec. A doutrina espírita fica gloriosa para enfrentar o século XX da ciência e da tecnologia e voar nas asas da astrofísica, da astronáutica, da biônia, da cibernética, penetrar na vida subatômica através da física quântica, da biologia molecular, para dizer que a vida tem um sentido. Não estamos na Terra por acaso.
Não estamos aqui por uma circunstância fortuita. Há uma lei semelhante à da gravidade, igual à da eletricidade e do magnetismo. Há uma lei: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. É a lei, é uma lei universal, à semelhança das leis que regem o nosso cosmo. A doutrina espírita vem nos dizer que a nossa jornada é muito rápida, que é uma vida. Quando somos jovens, olhamos para o futuro com certo temor e parece que não lograremos. Eu me recordo de mim, quando eu contava 10 anos, eu via um jovem, um homem de 25 anos e dizia-me: meu Deus, eu nunca chegarei a essa idade, imagina, ele é maduro, ele tem 25 anos. Uma noite eu estava deitado e ao acordar eu me dei conta que tinha 25 anos e disse: meu Deus, eu já tenho 25 anos. Olhei um homem de 40 e disse: como é que tem coragem de viver tanto? 40 anos? Que sujeito corajoso! Eu vou morrer jovem, como os poetas de antigamente. Porque os poetas agora usam computador, não morrem mais tão cedo. Mas antigamente morria, usavam cabeleira desgrenhada, era poeta. Agora todo mundo usa e não sabe poetar. Então, quando eu vi um homem de 40 anos, eu dizia: meu Deus, como ele já viveu, que coragem! 40 anos! E certo dia eu estava conversando com um amigo, ele disse: Divaldo, você completou agora 40 anos. Eu tive um choque. Meu Deus, eu já tenho 40 anos. Meu Deus, o que é isso? Aí passou um cavalheiro de 60 anos. Eu disse: atrevido. Já viveu mais de meio século, meio século. Aí eu completei 50. Olhei o de 70 e disse: olá, garotão, hein? Então eu completei 60. Olhei o de 80 e disse: olá, boy. Agora que eu completei, não vou dizer quantos, eu vejo que se passaram tantas décadas tão rapidamente. Faço uma análise e uma síntese da existência. Como são rápidos, diz o poeta, os dias da nossa louçania. Como diz também a Bíblia, como é rápido o tempo, como as horas voam. Então a vida na Terra tem uma meta: evoluir, avançar na direção dos altos patamares da imortalidade. Mas a Terra é muito difícil. Não, não. Nós é que somos muito difíceis na Terra. Viver é fácil. Para viver, basta amar. Porque nós fazemos a inversão de valores e se torna mais difícil. Porque todo mundo quer ser amado e aí não tem ninguém que ame. Nós queremos que nos amem, mas não estamos dispostos a amar. Quando dizemos que nós amamos, dizemos nós queremos a pessoa para que nos atenda aos caprichos, para que nos favoreça com certas concessões. E se a pessoa não faz, diz: vê, eu amo e ninguém me retribui. Um dia, num diálogo com o espírito Joana de Ângeles, ela me disse: meu filho, é fácil amar e é fácil acabar com a solidão. Basta amar e amar como semeia. E para deixar de ser solitário, basta tornar-se solidário. Quem é solidário não fica solitário. Quando eu sou solidário a alguém, já não estou sozinho, estou acompanhado. Mas quando eu espero que alguém se solidarize comigo, eu exijo-lhe que faça a viagem. E a viagem é nossa. Então o Espiritismo veio trazer-nos a melhor psicologia, a melhor psicoterapia para uma vida feliz, para uma vida ideal. Veio propor-nos uma verdadeira revolução. Em nossa casa, em Salvador, destacava-se uma mulher admirável. Era uma mulher muito pobre, negra. Ela dizia que os seus avós foram escravos. Mas a beleza espiritual dessa mulher veneranda, a quem eu aprendi a amar, tocava-me profundamente. Durante um largo período ela desapareceu. E como eu não lhe tinha um endereço, fiquei sem saber o que se tratava. Certa madrugada, alguém foi até nossa casa pedindo para visitá-la. Ela estava morrendo. Nós fomos imediatamente. Quando chegamos a um barraco em Salvador, na ala pantanosa, no lado oposto à praia,
estão as favelas, que nós chamamos as palafitas, as invasões. As pessoas levantam o lodo do mar e constroem a sua casa, como ali no Galeão, naquela paisagem maravilhosa da Baía de Guanabara infectada, estão os casebres da miséria. Em Salvador devemos ter umas 80 mil pessoas, somente na faixa da Península Itapajipana. Era ali que estava a minha amiga. Eu fui precípite, e quando entrei na sua modesta choupana, ela estava realmente nas vascas da agonia. Sentei-me ao lado da cama, ela me pegou a mão, cravou os dedos magros nos meus dedos gordos e disse: irmão Divaldo, estou morrendo. Mas eu não queria morrer sem me despedir do irmão. Eu queria contar-lhe a minha vida. Eu queria me confessar, meu irmão. Eu disse: mas o que é isso entre nós? A confissão é direcionada a Deus. Você não tem o que confessar. Foi a alma mais pública que jamais eu encontrei. Ela me olhou com aquela visão que contempla a imortalidade e disse: o irmão não me conhece. Ninguém me conhece. Eu já fui bonita. Ela era agora uma mulher de quase 60 anos. Eu já fui bonita, meu irmão. E quando eu era uma cabrocha, jovem, eu tive um namorado. Eu também amei. O irmão pensa, eu digo: não penso nada. Eu amei, meu irmão, um verdureiro que era um homem lindo, daqueles negros da Angola, brilhantes. Eles são tão negros que ficam azul marinho, que têm os olhos transparentes e o cabelo liso. Eu a imaginei aquele artista de cinema. Eu ainda era jovem, e então eu vi aquele negro belíssimo. Ela disse: nós nos apaixonamos. Foi um amor à primeira vista. Eu era pobre, ele era pobre, mas um dia ele me disse: eu quero que você me dê uma prova do seu amor. Naquele tempo tinha disso: me dê uma prova do seu amor. Agora não, não precisa nada, não precisa prova, não precisa amor, não precisa nada. Nada, nada, nada. Depois é que vai pensar o que é que vai fazer. Mas naquele tempo não. Me dê uma prova do seu amor. E eu disse: mas como? Entregue-me você, depois nós nos casaremos. E como eu o amava, eu me entreguei. Entreguei-me a ele. E vivemos momentos inesquecíveis. Um dia eu senti que algo germinava dentro de mim e disse-lhe: eu vou ser mãe. Nosso filho vem aí. Ele disse: nosso. Mas eu não posso ser pai. Eu sou um pobre verdureiro, você é uma lavadeira. Você lava para famílias ricas. Eu vendo verduras. Que destino nós vamos dar ao nosso filho negro, que vai sofrer o preconceito racial? Mate-se, miserável. Mas como? É o filho do nosso amor. Do nosso amor? Que palavra é esta? Você acha que ninguém ama ninguém assim? Aquilo foi um desejo, passou, acabou. Eu gosto de você, naturalmente, mas você não é a mulher com quem eu me casaria. Você é fácil demais. Bastou eu lhe propor, você cedeu. Então vem outro e lhe propõe também. Qual é a garantia? Se você desejar continuar comigo, sei que você sente algo por mim, porque eu não sinto mais nada, mate o miserável. Eu olhei para ele e disse: não o matarei. Ele viverá. E eu tive que sofrer a ausência do homem que amava. A decepção terrível daquele homem a que eu amava, irmão Divaldo, o senhor não pode imaginar. Nasceu meu filho. Eu olhei para ele e disse: você será feliz. Nem que eu tenha que mendigar nas portas do inferno. Você será feliz. E dei ao meu filho tudo quanto o amor de mãe pode dar. Lavando roupa. Quando ele contava 4 anos, um dia eu fui entregar roupa na casa rica e levei meu filho. Quando nós passamos por uma sala, a menina rica estava brincando de bonecas e havia em cima da mesa muitos livros. Ele pegou um livro e fez: mamãe, o que é isso? Eu disse: é um livro, meu filho, deixa aí para não sujar. Mamãe, e o que é um livro? Livro, meu filho. Ora, o irmão sabe que eu sou analfabeta, não é? Livro é uma coisa que leva a gente no lugar que a gente nunca foi sem sair do lugar. Entendeu? Ele disse assim: entendi, mamãe. Eu quero um livro, mas você precisa aprender a ler. Mamãe, eu quero aprender a ler. Meu filho, você tem que aprender a trabalhar com a enxada. Mamãe, eu quero aprender a ler. Pois você vai aprender a ler. Matriculei-o numa escola de bairro, pagando. Depois transferi para uma escola de 1º grau, a escola primária. E um dia ele me disse, imagine o atrevimento: mamãe, eu quero ser médico. Arreda-te, menino.
Como é que tu vai ser médico? Aqui em Salvador tem muito prejuízo de natureza racial. Não, não, mamãe, eu quero ser médico. Eu olhei para o meu garoto, ele era tão lindo, era a cara do pai, irmão Divaldo. Quando eu disser o nome dele, o irmão vai ver. Aí eu trabalhei, comecei a vender acarajé. Acarajé, para quem não teve a felicidade de saber o que é um bolo de feijão de origem africana, que somente se faz bem na cidade do Salvador. Depois de passar por vários processos, ele é frito no azeite de dendê e é coroado com camarão seco e um pouquinho de pimenta, daquela que dá dignidade a qualquer morto, levanta cadáver. Então eu fui vender acarajé, trabalhava lavando roupa, vendia acarajé. Meu menino entrou na universidade e eu, que era uma boa lavadeira, comprei-lhe 2 roupas brancas, mandei fazê-las, passava ferro com vela esparmacete para brilhar. Sabe como ele era chamado? Mosca no leite. Porque era negrinho naquela roupa branca. Ah, irmão Divaldo, meu filho era meu orgulho. Eu dei a minha vida. Certo dia eu estava vendendo acarajé na porta do elevador Lacerda, quando chegou um homem e disse: senhora, eu sou médico, sou professor da faculdade, e eu vou lá da cidade alta, venho até aqui para comprar o seu acarajé, que é o melhor da Bahia. O que é que você bota? Você bota pó de pemba, alguma coisa? Ela disse: eu boto amor, doutor. O senhor é de onde? Eu sou professor da faculdade. E o senhor conhece lá a Mosca no Leite? Ora, quem não conhece aquele garoto extraordinário? Doutor, ele é... Fiquei com vergonha de dizer que era meu filho. Ele é meu afilhado. Eu sou madrinha de toalha. O doutor não poderia dar uma mãozinha, colocar o menino como seu ajudante? Naquele tempo não tinha ainda internamento hospitalar, era mais difícil. Colocá-lo na sua clínica. Ele me olhou e disse: mande o menino me procurar. Eu cheguei em casa, emocionado, e disse: meu filho, procure o doutor fulano de tal. Ele passou a treinar no consultório do médico. Menino exemplar, não é porque é meu filho, não. É sempre essa desculpa, não é porque é meu filho, não. Mas ele é formidável, irmão Divaldo. Chegou a época da formatura, chegou a semana da formatura. Eu comprei o anel, porque naquele tempo o anel era mais importante do que a cultura. Comprei o anel à prestação, comprei um vestido vermelho, que fica muito bem em mim, botei um laço amarelo do lado, comprei 2 pares de sapato. 2 pares. Porque eu jamais calcei sapato alto. Essas mulheres conseguem ficar naquelas carrapetas. Eu fico com inveja, eu digo: eu vou treinar, mas no dia eu vou de sapato alto. Comprei 2 pares, um para treinar em casa e o outro para no dia. Mandei espichar o cabelo, meu irmão, fiz. Naquele tempo não havia bob, chamava-se papelote. Enrolava o cabelo em pedaço de jornal e botava cerveja fermentada. Era um aroma agradável. Então eu fiz papelote, coloquei o lenço, e quando faltavam 2 horas, eu me sentei no espelho. Ali, meu irmão, tinha um pedaço de espelho. Eu me sentei, comecei a pentear o cabelo, quando, meu Deus, meu anjo apareceu na porta, abriu os braços e eu o vi pelo espelho. Mamãe, dentro de quase 3 horas acabaremos a nossa luta. Você é a mulher mais extraordinária do mundo, mamãe. Eu quero lhe agradecer. Eu me voltei para ele. Mamãe, não há outra mulher como você. Eu quero lhe fazer apenas 2 pedidos terminais. A partir das 10 da noite, eu serei médico. Terei licença, mamãe, para a saúde e para assinar o atestado de óbito. Eu só quero lhe pedir 2 coisinhas. Você faz para mim? Eu já lhe dei a minha alma, meu filho, a minha vida, tudo. Mamãe, é um pedido grave. Ele falava essas palavras complicadas, não sabe, meu irmão? Eu fingia que entendia, mas eu não entendia nada. Mamãe, o problema é o seguinte. Eu queria lhe pedir para que hoje você não fosse a minha formatura. Eu olhei para ele e pensei que ele estava brincando. Porque, mamãe, eu sou negro. Você é negra. Vai ficar muito mal. Basta que eu já seja um pouco diferente.
E então, eu me comprometi com o meu professor de entrar. Mamãe, eu vou ficar noivo hoje da filha do meu professor. Eu não queria dizer antes para lhe dar todas as notícias de uma vez. Eu olhei, meu filho, não podia ser meu filho. Ele comera naquela mesa miserável do meu suor e das minhas lágrimas. Ele então me dizia: quero lhe dar todas as notícias de uma vez. Eu balancei a cabeça. Eu me comprometi a entrar com ela, mamãe. Eu não tive coragem de dizer que você era minha mãe. Não é vergonha! Não, eu disse que meus pais morreram e um padrinho rico tomou conta de mim. Então, se você aparece agora, mamãe, vai ficar muito constrangedor. Você é capaz de não ir à minha formatura? Você fará isso por seu filho? Ah, farei, meu filho. Se é isso que você quer. Até eu fico contente. Eu estava procurando um motivo para não ir. Imagine, eu estava com medo do sapato quebrar o salto, fazer uma vergonha, mas já que você não quer, está bem, está bem. Que bom, eu não vou. E qual é o outro? O outro, mamãe, é que hoje eu estou me mudando deste barraco miserável. O meu professor, que vai ser meu sogro, ofereceu-me um apartamento contíguo à sua residência. Eu ficarei lá até o casamento dentro de 2 meses. Então, mamãe, eu já levei alguma coisa, e o resto que daí você dá para os pobres. Eu não vou levar essas coisas. Então, eu não vou voltar mais aqui. Eu estou lhe dando um talão de cheque. Porque quando você tiver um problema, você faz um cheque, não sabe, mamãe? E queria lhe pedir que quando você adoecer, não é necessário que você vá ao meu consultório. Não é por nada, mamãe. É que eu vou ter uma clientela rica. Você é uma pessoa humilde. Eu não quero que ninguém lhe humilhe. Então, você entende, mamãe? Sim, meu filho. É para eu não ir lá. Eu não irei. Está muito bem. Está tudo bem, meu filho. É só isso? É, mamãe. Aí está o número do meu telefone. Está magoada? Não, meu filho. O táxi já chegou. Já está pago, meu filho. Vá com Deus. E ele foi, irmão Divaldo. Ele foi. E não voltou. Nunca mais. Eu fiquei com o telefone dele, mas eu não sei ler. O irmão acha que eu ia acertar aqueles buraquinhos. Pobre não tem doença. As doenças de pobre são gripe e diarreia. A gente trata com chá. Ele foi embora. O irmão abre aquela mala. Uma velha mala. Cheia de recortes. O retrato dele. Narrações sobre ele. Eu tirei os recortes, ela disse: é meu filho. Quando eu olhei, era um médico de muito renome na cidade. Ela disse: o irmão Divaldo conhece? Eu digo: não, não conheço. Irmão Divaldo, eu lhe quero pedir uma caridade. Eu estou morrendo. Eu não odiei meu filho, porque eu sou espírita. O espiritismo tomou conta de minha alma. Mas eu quero que meu filho, quando ele souber que eu morri, ele vai procurar o irmão. Diga-lhe que eu amei, que eu amo. Diga-lhe. Diga-lhe que eu nunca fiquei magoada. Eu nem me lembro direito. Eu só sentia saudade. Daí eu comprava os jornais para guardar as lembranças dele. O irmão me promete. Prometo. Ela levou a minha mão à sua testa. Eu cerrei os seus olhos. E ela desencarnou. Sepultamos-la, queimamos o barraco com tudo que tinha dentro. Uns 10, 15 dias depois, eu estava atendendo em nossa casa um grupo de pessoas, quando eu o vi chegar. Ele veio luminoso, rico, e no momento próprio, ele me perguntou: Sr. Divaldo, o senhor me conhece? Não, não conheço. Sr. Divaldo, eu sou o doutor fulano de tal. Muito bem, é um prazer. Eu soube que alguns dias atrás morreu uma pobre mulher nos Alagados e que o senhor esteve ao lado dela, é verdade? Eu digo: olha, são tantas que estão escritas em nossa casa. À qual o senhor se refere? Há uma senhora, eu me lembro vagamente do nome, fulana de tal. Eu digo: ah, sim, era minha irmã. Eu estive com ela. Sr. Divaldo, o senhor esteve até o momento final? Até o momento final. Ela conversou com o senhor? Não, ela estava na etapa terminal.
Mas, seu Divaldo, contaram-me os vizinhos que ela conversou muito com o senhor. Eu digo, coisa de vizinhos, eles sabem de tudo, só que eles não sabem exatamente de coisa nenhuma. Ela me conversou essas coisas da hora da morte, eu confortei-a. Seu Divaldo, ela falou a respeito de alguém. Eu digo, olha, eu confesso que não me lembro. Seu Divaldo, isso é muito importante para mim. Eu perguntei, e o senhor, o que é dela? Bem, eu a conheço. Eu digo, então, eu não posso lhe dizer nada. Da forma que o senhor tem o seu segredo profissional, eu também tenho o meu segredo espiritual. Eu não fui colocado na terra para relatar as confidências que me fazem, exceto se as circunstâncias assim o exigirem. Mas, senhor Divaldo, ela falou de um filho. Eu digo, eu confesso que não me lembro. O senhor conhece algum filho dela? Não, senhor Divaldo. Não, não é exatamente isso. Mas o senhor se recusa a me falar? Eu digo, recuso-me, sim, senhor. Porque eu não posso admitir que um estranho venha para aqui arrancar-me confissões. Seria o mesmo que eu ir ao seu consultório e exigir o diagnóstico de uma pessoa conhecida. E o senhor levianamente me dizer, seria ferir ao código de ética, não lhe parece? Ele disse, de fato, saiu. Eu disse comigo, ele volta. Ele volta porque ele vai querer saber o que ela falou. Menos de um mês depois, ele voltou. Voltou, seu Divaldo, o senhor lembra de mim? Como não, doutor? O senhor é uma pessoa inesquecível. Seu Divaldo, é a respeito daquela senhora. Eu digo, vamos perder tempo. Porque eu não lhe direi coisa nenhuma. Afinal, não tenho o que lhe dizer. Exceto se o senhor, por acaso, for membro da família. O senhor é membro da família? Ele gaguejou, pigarreou. E eu continuei tranquilo. Seu Divaldo, e se eu disser que eu sou? Eu digo, já melhora um pouco. Agora depende de qual membro da família o senhor é. Se ele disser que eu sou filho dela, eu digo, que honra para o senhor. Ter tido uma mãe como aquela, eu teria almejado por toda a minha vida. Mas que bom, ela realmente me disse que teve um filho. E o que é que ela lhe falou? Ela lhe falou de uma desinteligência que houve entre nós? Eu digo, não me recordo. Ela me disse assim, meu filho é um homem muito bom. Ele vai aparecer-lhe, senhor Divaldo. E quando ele aparecer, diga-lhe que eu nunca o deixei de amar. Se eu não amei mais, é porque eu era analfabeta. Ele que me perdoe, porque ele tem sabedoria. Foi isso que ela me falou. Ela era espírita. Então é que vale dizer que ela me permitiu ser lembrado. Eu digo, ela nunca o esqueceu. Então aquele homem de pedra começou a derramar o pranto, segurou as minhas com as suas mãos enregeladas e disse, que tesouro eu perdi. Mamãe, foi o maior tesouro do mundo. Inclusive porque quis colocar Jesus no meu coração e eu tinha o coração de pedra fechado. Agora o que é que eu faço para me reabilitar? E eu lhe disse, ame nas mães de filhos ingratos a mãe para quem ingrato o senhor foi. E reabilite-se. A lei é de amor. Naquele momento eu vi acercar-se-lhe a minha querida amiga, que o envolveu num abraço. Ele tremeu e ela chorando dizia, aqui está a parábola do filho pródigo. Ele está de volta a Jesus Cristo e ao meu coração. Esta é a doutrina espírita. Deus tem pressa que amemos. Não nos importem as tempestades, não nos importem as ingratidões. Nascemos para amar. É o nosso fanal. Por isso Paulo desejava falar em Atenas, mas Atenas estava surda. E ele partiu para Corinto, para o lado de Áquila e de Prisca, de Eunice e de Lóide, ao lado de Timóteo, erguer a Igreja Universal da Verdade que o Espiritismo desvela. Nesta hora grave de dores acerbas e de angústias, neste momento de certezas, façamos silêncio interior. Há muita bulha lá fora, há muita perturbação. Não sejam as nossas as vozes que irão aumentar o pânico. Que tenhamos a coragem de dizer, meu Deus, eu amo a vida.
que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na escuridão, que se debatem na multidão, que caminham na solidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, e as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa que nora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir. Eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles ouvirão. Obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção. Pela voz, que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Por eles eu rogo. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor. Mãos de ternura, que libertam da amargura. Mãos dos adeuses, da solidariedade, da caridade. Mãos que apertam mãos, mãos de ternura, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, de poesias, de sinfonias, pelas mãos que atendem a dor, o desamor, que no seio embala o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar. Eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, marcados, deformados, desesperados, e eu posso andar, oro por eles. Eu sei que na outra reencarnação, depois desta expiação, eles também dançarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de dor, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de esposa, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é triste e doloroso viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, nem blasfemarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.